Olá, sejam bem-vindos para mais um resumo da semana, um oferecimento dos meus patronos. Vai lá em www.rodrigoconstantino.com. Você pode se transformar num patrono também, ajudar nessa minha causa, na minha independência, participar de lives exclusivas, um grupo de WhatsApp e muito mais. E vamos nessa, né? Que hoje não é um dia fácil, né? Estamos fechando a semana aí com, ao contrário de chave de ouro, com chave de M, né? Sejamos bem francos e diretos. O Brasil é mesmo um país estranho, né? Peculiar, sui generis, com muitas jabuticabas, aquilo que só existe no nosso país mesmo, né? Acordamos nessa sexta-feira com a noção, né, com a ideia de que existe uma coisa chamada Constituição inconstitucional. Né? É um oxímoro, claro, uma contradição em termos, mas existe. Né? Pelo menos foi criado pelo STF esse troço aí, né? Esse curioso bicho. Né? Alguns ainda tinham ali esperança, né? Até porque talvez o Cássio Nunes Marques, do novo ministro, pudesse pedir vistas, né? Mas elas vão se dissipando à medida que conhecemos o voto desses ministros. E eu falo, claro, aí do caso absurdo de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, que foi parar no STF. E nos bastidores aí a expectativa é que o Supremo autorize já a reeleição de ambos. Isso está quase como favas contadas, né? Apesar da vedação expressa que consta na Constituição, né? Parágrafo 4º do artigo 47, se eu não me engano, para recondução ao cargo numa mesma legislatura. O placar já está com 4 votos a favor, né, da reeleição de Davi Alcolumbre no Senado e 3 a favor da recondução de Rodrigo Maia ao cargo. E a expectativa é que pelo menos 6 dos 11 ministros votem aí a favor dessa possibilidade deles concorrerem à reeleição nos seus respectivos cargos. O julgamento está sendo feito em plenário virtual, sem debates, né? E começou hoje, nessa sexta-feira, e os ministros têm até o próximo dia 11 para apresentarem os seus votos. 4 ministros, como eu disse, já inseriram os votos, né? São eles Gilmar Mendes, o relator, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, e votaram para autorizar a reeleição de Alcolumbre e Maia. E o novo ministro, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, Cássio Nunes Marques, votou a favor de autorizar Alcolumbre a tentar se manter no cargo, mas foi contra a reeleição de Rodrigo Maia. Nos bastidores, né, a aposta é que também votem a favor da reeleição os ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Agora, o artigo 57, desculpa, não era o 47, né? O artigo 57, no parágrafo 4º, como eu tinha dito, diz o seguinte: é vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Riscaram isso e colocaram, né, que vale tudo de acordo com aquilo que defende ou pretende o STF atual. Em português bem claro, sem rodeios, isso é golpe. É um golpe, é um supremo golpe. Não faz qualquer sentido interpretar como permitido algo que é expressamente vedado, proibido pela Constituição, né? É ativismo puro, ativismo judicial. Dizer que a Constituição é um documento vivo é o mesmo que dizer que não temos uma Constituição. Escreveu o economista Walter Williams, que faleceu essa semana. Para mudar as regras do jogo, você quer permitir reeleição e tudo, como foi feito para presidente, né? Tem o caminho certo, que é o próprio poder legislativo. Agora, Maia tem repetido aí aos colegas que não quer disputar, já cumpriu a sua missão, né? Nós acreditamos tanto em Rodrigo Maia quanto numa nota de R$3. Né? É muito pouco crível isso. O seu grupo quer impedir que Arthur Lira, da outra ala do Centrão, chegue ao comando da casa. E Maia também, chamado de Botafogo na planilha de propinas aí da Odebrecht, né? Ele reproduziu uma mensagem esses dias daquele site de fofocas, né? E disse assim: se essa informação do site for verdadeira, fica claro que o próprio governo está obstruindo a pauta econômica e com a intenção de me prejudicar, no fundo vai prejudicar milhões de brasileiros, né? De fato, né? É o governo que está obstruindo a pauta do ministro Paulo Guedes, né? Claro. Ele se faz de vítima, mas todo mundo sabe que é ele que vem
dificultando a colocação em plenário das pautas importantes e dando preferência para pautas bem menos relevantes, né, como coisa de maconha ou então fake news para perseguir bolsonaristas, né, que não tem nenhum alinhamento, claro, com o governo federal. O Guilherme Fiuza foi no alvo quando disse: se você não sabe se a informação é verdadeira e usa isso, né, para atacar outro poder da República, você demonstra que para você a verdade tanto faz. O que prejudica milhões de brasileiros é o surto de fofoca numa hora dessas, né? E sobre o voto do ministro Cássio Nunes também não podemos ignorar aqui, né? É a primeira escolha de Jair Bolsonaro e fica difícil não mostrar desapontamento, não ficar decepcionado. Ainda mais quando compara com as 3 indicações que o Donald Trump fez durante o seu mandato aqui, né? É verdade que ele foi contra a reeleição do Maia e que isso atende aí aos interesses do Planalto. Agora, o mais relevante não é isso, não é o curtíssimo prazo, né? Um garantista à brasileira que rasga a Constituição é algo temerário. E esse sujeito vai ficar quase 30 anos no Supremo, né? O STF deveria ser guardião da Carta Magna. Em vez disso, ele é o seu maior algoz. O deputado Paulo Eduardo Martins, né, desabafou, acho que por todos nós, quando disse: não tenho palavras para descrever os votos de Cássio Nunes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Só palavrões. E é melhor ir ficando por aqui sobre esse assunto, que daqui a pouco o STF manda aí, né? Policial, Interpol, sei lá o quê, na minha casa. Mas a pergunta fica, né? Quem pode frear um Supremo golpista, arbitrário? Quem, né? E outra coisa importante para mencionar é que enquanto a turma toda aí, né, vocês, pseudo-liberais, jornalistas, ficavam tão preocupados com a tal ameaça à democracia vindo do Bolsonaro, né, passavam um pano para os abusos arbitrários do STF e fingiam que alguém como Botafogo Maia era um grande estadista, né? Um grande estadista. E, por fim, aquela frase que a gente também ouviu muito na imprensa, né? As instituições democráticas estão funcionando perfeitamente no Brasil. É a piada do século, cá entre nós. Outro assunto que eu queria falar rapidamente com vocês hoje aqui é sobre essa história toda de Criciúma, do Pará, esses assaltos ousados, para dizer o mínimo, né? Esse terrorismo urbano mesmo que nós estamos vendo aí, né? E eu quero trazer isso para um debate cultural, que é o seguinte: o artista plástico, né, Hélio Oititica, ele pintou uma tela que ele chamou de Seja Marginal, Seja Herói. E não é de hoje que comunistas flertam com a romantização do bandido, né? Visto ali como uma espécie de revolucionário contra o sistema, né? A escola de Frankfurt foi muito responsável por isso, ajudou a disseminar bastante essa visão, né? E já que os proletários não estavam muito interessados em fazer a revolução marxista, né, e sim em obter melhores condições de trabalho dentro do modelo capitalista, restava aos que desejavam implodir o sistema apelar, convocar para todos aqueles marginalizados ali como instrumentos, então, da sua revolução. O canadense Matthew Bock-Côté, no livro muito bom, eu já resenhei até para a Gazeta do Povo, né, sobre essa transição da velha esquerda para a nova esquerda e o multiculturalismo e tudo mais, ele assim explica essas transformações, né, sofridas pela esquerda. A fúria da desconstrução é uma fúria destruidora de homens que se deixam apanhar por uma fantasia de onipotência demiúrgica, substituir Deus, né? E que querem fazer o mundo recomeçar do zero, famoso tábula rasa. Somos aqui as vítimas da utopia de 68, que deverá um dia ser considerada pelo que realmente foi, uma terrível fantasia regressiva que busca devolver à humanidade sua pureza virginal, a pureza de uma infância ainda não corrompida pela lógica do mundo adulto e das instituições. É o Bom Selvagem de Rousseau, essas baboseiras todas, né? O meu colega de Gazeta do Povo,
O Lúcio Trigo escreveu hoje um artigo chamado A Sedução da Ilha da Fantasia Progressista. E eu recomendo a todos, né? Porque quem tem mais de 40 anos, como é o meu caso, vai lembrar da Ilha da Fantasia nos anos 80, aquela série, né? Que tinha lá o personagem Tatu, né? O anão e tudo. Enfim, a grande ideia contida ali, né? É que a narrativa progressista, como diz o Trigo, né? Está associada ao reino da fantasia, que é muito mais fácil, excitante e sedutor que o mundo real, né? Que prevalece na narrativa mais à direita, né? Um mundo que se mostra muitas vezes chato, exigente, sem graça e até mesmo difícil de suportar em algumas ocasiões. Como disse o Roger Scruton, né, que faleceu recentemente também, nós conservadores podemos ser chatos, mas também estamos certos, estamos com a razão. Né? Então, é muito fácil, né, aderir a essa narrativa que garante uma consciência limpinha, né, essa aprovação social de gueto e tudo mais, é o lado certo do mundo, mesmo que você com isso ganhe um salvo-conduto para defender tudo aquilo que é errado, como inclusive esse terrorismo urbano, essa bandidagem e tudo mais. Né? Então, assim, a narrativa da esquerda oferece uma compensação emocional acessível e muito barata para todos aqueles com pouca disposição para lutar para conquistar as coisas pelo caminho do esforço e do mérito, como coloca o Luciano Trigo. Né? É a revolução das vítimas, e aliás ele me menciona, né, dizendo que esse é o título de um livro do Bruce Bauer que eu recomendei há muito tempo, e é verdade, né? Eu tenho até um vídeo sobre esse livro. Então é o vitimismo, né? É essa coisa toda aí que a gente está vendo e é muito grave, porque está subvertendo todos os valores. Né? E aí, voltando à questão que eu queria falar de Criciúma e tudo mais, no afã de recomeçar o mundo do zero, para criá-lo a sua própria imagem narcísica, né? Para pintar na tela em branco as suas lindas ideias igualitárias, esses comunistas não se importam de enaltecer bandidos, terroristas, traficantes, porque eles ao menos estão destruindo aquilo que deve ser destruído, que precisa ser destruído. E é com base nisso que a petista filósofa Márcia Tiburi chegou a falar da lógica do assalto. Né? E foi com essa mesma mentalidade que Davi Coimbra, comentarista da Rádio Gaúcha, conseguiu elogiar nessa quinta-feira esses terroristas urbanos que espalharam o caos recentemente na cidade de Criciúma. Né? Ele disse: esses assaltantes de Criciúma têm respeito pelos cidadãos. Veja só, respeito pelos cidadãos. Existe uma filosofia no assalto deles, acrescentou. É verdade que teve um policial que levou um tiro, mas se não fizesse uma intervenção, tudo sairia numa boa. Ah, claro, né? A culpa é do policial que tentou impedir o crime. Né? A culpa é da vítima, claro. Dão uns tiros, é verdade, tem uma bomba, mas eles fazem aquilo ali só para pegar o dinheiro do banco. Não é algo contra o cidadão. Eles até deram dinheiro para as pessoas, disse esse elemento, Davi Coimbra. Né? É um espanto. E o único problema disso é que não está restrito a um idiota qualquer numa rádio do grupo RBS. Mas é uma mentalidade vigente na esquerda radical, que ainda é muito grande nesse país, apesar da derrota nas urnas nessa eleição municipal. Né? Eis aí a tal lógica do assalto. Para eles, fundar um banco é o crime, não assaltá-lo. Né? Os bandidos eram organizados, miravam no dinheiro dos bancos, como se não fosse da população, né? De trabalhadores, de gente que poupou e trabalhou, e como se tirar dos ricos na marra fosse um direito de qualquer um. Né? É aquela visão Robin Hood distorcida, porque Robin Hood tirava das autoridades que tinham roubado para devolver para o proprietário original, e não para distribuir entre os pobres, como ficou a lenda depois. Né? Coimbra chegou a mandar um recado para outros marginais no programa, né, chamado Timeline. Ele disse: estou agora falando para você que é bandido. Quer dizer, o público dele, a audiência dele, ele imagina que são bandidos. Né? Tome consciência e seja como os caras de Criciúma, que respeitam a população. A ação tem que ser para outros alvos e não o pobre.
trabalhador. Olha, é de embrulhar o estômago. Óbvio que a fala repercutiu muito mal, né? E alguns anunciantes estão até rompendo contrato com o grupo RBS, não é para menos, né? No meu caso, eu perdi vários empregos por distorcerem totalmente a minha fala e colocarem como se eu tivesse defendido uma coisa que eu não defendi. O sujeito vai lá e fala de forma totalmente aberta e transparente que viu lógica na filosofia desses bandidos, dá um recadinho para outros bandidos para repetirem essa conduta que vimos em Criciúma por parte dos marginais. É o mínimo que se espera, né? E a notinha que a RBS soltou é uma notinha vagabunda de que diz que ele reconheceu que não é bem isso, né? E fica por isso mesmo, ou seja, não é uma nota de desculpas. É uma nota esfarrapada de justificativa mambembe para não ter que encarar a realidade. E a realidade é que a Rádio Gaúcha tem, entre os seus comentaristas, um sujeito que defende o roubo, que defende o assalto, que defende um bando altamente organizado e armado que assalta bancos e faz da população refém dessa atividade criminosa. Né? A criminalidade descontrolada no Brasil, né? Essa ousadia dos marginais que a gente vê, a sensação de impotência da população desarmada, tudo isso não é por acaso, não é obra do improviso, mas sim o resultado inevitável, eu diria, de décadas desse esquerdismo radical, tosco, mas que domina a academia e a mídia em nosso país. É muito preocupante. E só porque eu falei de STF golpista, falei de jornalista que defende bandido, só para não terminar nessa sexta-feira num tom muito amargo, né? Uma boa notícia. O empresário Luciano Hang, da Avan, conseguiu uma vitória importante contra a Patrícia Campos Melo, da Patotinha do Selo Azul, e a Foice de São Paulo, né, com uma indenização de R$100 mil, que eles estão recorrendo, porque acham que é muito pouco esse valor para o grau de difamação que o empresário sofreu. Né? Eles estão pedindo R$2 milhões, e isso remete ao caso lá, né, que a Folha de São Paulo, sem nenhum tipo de prova ou evidência, ou seja, fake news pura, falou que o empresário tinha financiado aqueles disparos de mensagens, né, do gabinete do ódio bolsonarista, aquela história toda. Eles acusam nos outros aquilo que eles fazem e são. Né? Quem tem gabinete do ódio é a Folha de São Paulo, que tem um jornalista que já foi editor-chefe, está lá com as colunas dele sempre lá em destaque, o Hélio Schwartzman, que falou que gostaria que o presidente Bolsonaro morresse. Quer gabinete do ódio maior do que esse? E uma fábrica de fake news, né? Que a Folha de São Paulo está sempre criando narrativas no lugar de realidade, de fatos, para poder atacar o governo. Mas sofreu uma derrota, parabéns ao empresário Luciano Hang, porque temos que fazer isso mesmo. Temos que colocar esses mentirosos na justiça. Muito obrigado a todos vocês, um bom final de semana e até a semana que vem.